Santo Tomé e Príncipe veio até mim pela Edneia, pela Amabile e pela Lani. E foi um convite muito especial. E eu confesso que muito também assustador, seduzida, mas assustada, porque de modo algum a gente queria fazer um material para Santo Tomé, e eu acho que a Lani colocou aqui de uma forma muito bacana. Acho que o tom desse trabalho sempre foi fazer com Santo Tomé e nunca para Santo Tomé. Então, essa foi uma das engenharias principais desse material. Nós não íamos fazer um material para a educação de jovens e adultos, mas trabalhar junto com todos os técnicos, com os coordenadores, para que esse material tivesse a cara, os temas, as atividades e tudo mais que eles queriam que tivesse no livro. Então, a primeira formação, ela chamava-se O Livro que Temos e o Livro que Queremos. Eu acho que nessa formação a gente conseguiu sistematizar exatamente todos os tópicos que estariam ali. Eu não vou ficar detalhando isso, porque eu acho que quando vocês tiverem o livro na mão, vocês vão saber tudo que tem lá. Mas só contar para vocês que nós tivemos muitos desafios, a equipe e nós. Em alguns momentos, nós como autoras adoraríamos estar no lugar deles muitas vezes, né? Estar lá com eles, fazendo lá, e a gente estava aqui. Isso dava uma certa ansiedade. Mas a equipe toda assumiu com muito compromisso esse material, assumiu com muito desejo também de fazer. O que mais, Amabile? Não sei mais o que dizer. Bom, nós vamos falar dos desafios. Os principais desafios. Vamos para o slide, que é mais fácil. Sistematiza. Os principais desafios que a gente, juntos, né, cada um enfrentou da maneira que pôde. Primeiro, essa questão que a Amabile colocou muito bem, que é produzir um material à distância. Quer dizer, nós íamos lá, fazíamos uma formação, discutíamos todas as unidades, todas as atividades com a nossa equipe lá, e depois nós voltávamos. E a gente ficava esperando exatamente uma produção que era feita lá, com os coordenadores e com toda a equipe, e depois vinha pra gente, a gente devolvia, e foi graças à internet que a gente conseguiu fazer mesmo essa produção à distância. Um outro grande desafio, vocês sabem, a língua oficial é a língua portuguesa, mas Santo Tomé tem outras línguas, né? Era um desafio desde a primeira vez, quando a gente disse que livro que a gente queria, né, o que vocês disseram pra gente que livro que vocês queriam fazer, era como é que a gente abordaria as línguas maternas. E como é que essa língua apareceria nos livros, né? E como é que essa língua também faria parte de um livro que está na língua oficial. Uma segunda língua, né? Para muitos santomenses, e não só uma segunda língua, é uma segunda língua que traz uma história de colonização. Então, esse foi um desafio para a gente, enorme. Tivemos longas discussões de como é que se grafava tal provérbio, como é que se escrevia tal poema, tal quadra, tal receita. E isso foi muito importante para toda a equipe. Acho que a própria equipe se deu conta dessa diversidade tão grande e como é difícil a gente abarcar essa diversidade no livro. Um outro grande desafio tem a ver com a pesquisa e as fontes para elaborar o material. O material é todo temático e todos os temas dizem respeito às duas ilhas e à produção cultural dessas pessoas que estão lá. E vocês sabem que uma grande parte dessa produção cultural ela está produzida oralmente, e a gente teve muita dificuldade de acessar esses materiais. Às vezes a própria equipe tinha dificuldade de trazer para a gente. Então, a busca de fontes, qual versão nós vamos colocar no material. Eu lembro de uma longa discussão de qual versão ia para o material em relação a se Santo Tomé foi descoberto ou se Santo Tomé já existia antes dos portugueses chegarem lá. Isso foi uma discussão riquíssima e a gente conseguiu abarcar várias versões, as versões que as pessoas contavam do naufrágio, outra versão que diz que não, já tinha. Então, eram discussões muito ricas e não vou dizer para vocês que não eram harmoniosas. Muitas vezes a gente ficava tensionado, né? A gente saia de lá meio aborrecido, todo mundo pensando o que nós íamos colocar no livro. Outra coisa é que o português falado lá é muito diferente do português falado aqui. A gente tem muitos falares, né? E aqui no Brasil, para a gente pensar a alfabetização, a gente tem alguma coisa já feita em relação à descrição da variação linguística, né? A gente tem muitos sociolinguistas estudando essas variações. E lá em Santo Tomé, a gente teve que ouvir muito
ouvi-los falar, ouvi-los no rádio, para a gente pensar quais eram os principais problemas que esses jovens e adultos enfrentariam quando eles lidassem com as questões do sistema de escrita português, né? E é um outro falar. Então, para a gente, daqui foi uma aprendizagem enorme, e junto com eles a gente discutiu muito esses falares, né? E a outra coisa que eu acho que foi muito importante é que a gente tentou desenhar o tempo inteiro, né, junto com a equipe, um material um conjunto de atividades que tivesse sentido para aqueles jovens e adultos que estão lá. Então, fazer atividades contextualizadas, né? Pensar que os textos tinham que dizer algo sobre Santo Tomé, que os textos tinham que dizer algo que ampliasse o repertório desses sujeitos que chegam com um repertório rico nas salas de aula. Então, como é que a gente montava essas atividades, de que modo essas atividades desafiavam esses sujeitos a pensar aquela realidade cotidiana e rever e ressignificar. Foram desafios constantes, até a última unidade, não é, Roberto? Enfrentados por nós, com muita coragem, com muita sabedoria. É isso. Acho que o ponto importante que a gente pôde acompanhar nesse período foi como uma equipe que representada aqui pela Gualberto, que é a coordenadora, uma equipe que nunca tinha feito um trabalho dessa natureza, como ela foi se organizando, e claro, com muita dificuldade no início, mas ela foi se organizando para participar dessa produção. Acho que isso foi uma experiência para nós e para eles muito rica, e a gente é testemunha de como isso pode acontecer e como você, como um coordenador, como um consultor, pode ajudar esse processo. Então, acho que a Gualberto agora vai falar um pouco do lado de lá, como eles sentiram, de como foi trabalhar conosco, né? Boa noite a todos e todas. Eu vou falar um pouco como foi a construção do material didático. Como a professora Cláudia e a professora Amado tinham dito, o material foi produzido com a cara dos alunos santomenses, a pedido dos alfabetizadores e a DEG em geral, porque, como a professora tinha dito, que o material que nós utilizávamos era adaptado do viver a aprender. E então houve necessidade de produzir o nosso material, um material local, com a cara dos alunos, dos alfabetizadores. E é isso. E só para dizer que eu fui convidada no 2009, no mesmo ano, precisamente no mesmo ano, que nós começamos a produzir o manual. E eu senti com uma grande responsabilidade ser como responsável de ser o elo de ligação da produção do manual entre os coordenadores, quer dizer, o grupo santomense e a professora Amable, assessora da produção, que nos orientou muito bem na produção. Graças às duas, conhecemos o caminho certo e chegamos lá. E quanto à estrutura do manual, nós pensamos bem, com a ajuda das professoras, nós orientamos, nós selecionamos os módulos em 13 módulos. O primeiro módulo é a comunidade litoral, que é a zona pescatória. O segundo módulo é a comunidade rural, porque grande parte dos nossos alfabetizadores eram agricultores. E terceiro módulo, a comunidade urbana. Na comunidade litoral nós procuramos selecionar, como a professora já tinha dito, utilizar linguagem, produzir textos de contexto mesmo local, a falar de vida dos pescadores, como é que eles são, a família. Tudo isso nós tivemos cuidado de selecionar esses textos e produzir. Também foi um trabalho de muita pesquisa mesmo. Eu, antes de participar nesse trabalho,
e não fazia ideia que escrever, estava a pensar que escrever sabia um livro, fazer um livro, saía somente da nossa cabeça. Não, é um trabalho de muita pesquisa mesmo. E foi com orientação, graças à orientação da professora Amável e a Cláudia, nós fizemos isso com muita exigência, com o prazo de entrega, de envio de trabalho. Houve também puxões de ouvido, quando precisar, disse, professora, puxa, quando for preciso, puxa que nós vamos puxar à vontade. Mas desses puxões de ouvidos e o trabalho, nós produzimos o trabalho num tempo, praticamente o calendário que nós fizemos para o trabalho, cumprimos. Essa unidade, as unidades, os módulos são compostos por 4 unidades, a primeira, a segunda e a terceira, cada unidade com cerca de 8 a 11 atividades. Essas atividades viradas de acordo à comunidade, e selecionamos essa, mas a parte mais difícil mesmo foi mesmo o que a professora Cláudia já tinha dito, em conciliar a diversidade linguística, o nosso crioulo, também sem deixar de incluir também o crioulo cabo-verdiano, porque grande parte dos agricultores também são cabo-verdianos. E então, é com muita emoção que nós produzimos esse trabalho. Foi um trabalho, eu posso dizer, um trabalho único mesmo, ímpar. Nós não fazíamos nem sequer ideia de um dia produzir o trabalho, o material didático para os alunos. Nós lidamos diariamente com os trabalhos. Eu fui professora do ensino básico, agora sou professora do ensino secundário, e os meus colegas